Eu acho que o carnaval é um momento ainda de tensão. Bom, a política no carnaval, ela aparece o tempo todo? Desse carnaval que nós conhecemos ligado ao calendário é o catolicismo medieval, porque a Igreja Católica durante a Idade Média, um período em que a força da Igreja era enorme, a Igreja a rigor cria a Quaresma. O Papa achou que tinha gente pecando demais, então se estabeleceu o feriado os dias de Quaresma. Você tem em geral dois tipos de carnaval. No Rio de Janeiro isso é muito evidente, em vários outros lugares do Brasil. No Rio de Janeiro, que é onde elas já nascem dentro de um contexto político muito forte. O Rio de Janeiro é a capital. O Rio de Janeiro é uma cidade muito diferente no Brasil, porque ela foi a maior parte do tempo da existência do Brasil como colônia, como impérios, enfim, como república. Ela foi a capital e as escolas de samba nascem objetivamente relacionadas com a questão política. Você tem um carnaval de avenida, escolas de samba, desfile de escola de samba tem no Rio, tem em São Paulo, tem em Uruguaiana, tem em Porto Alegre, Florianópolis e tal. O desfile de carnaval é o desfile do carnaval da disciplina das escolas de samba. Organizado, com nota? É organizado, tem nota, tem tema pré-determinado, tem alas, tem tudo isso. O carnaval de rua é o lugar do inesperado. Porque o carnaval de rua popular, de origem inclusive portuguesa e que aqui evidentemente passa a ter características muito ligadas à herança africana, indígena, era o chamado carnaval do intrudo. O intrudo era aquele carnaval de rua marcado pela presença popular, havia muitas denúncias da violência no intrudo e tal. Porque o carnaval tem fama de ser uma festa de alienação. E eu costumo dizer que quando a gente estuda o carnaval, a gente vai ver que o carnaval é uma festa profundamente política. O carnaval, ele é político por uma coisa muito interessante, ele bota o povo na rua e objetivamente, o povo na rua é político. Dá pra gente contar uma história do Brasil através do carnaval. Você consegue entender várias tensões que aconteceram no Império e na República a partir da maneira como a cidade lidou com a festa. Por exemplo, os carnavais próximos à abolição da escravatura foram muito marcados pela força da campanha abolicionista. Na época, no Rio de Janeiro, desfilavam as grandes sociedades, que tinham cortejos com carros alegóricos e tal. Essas grandes sociedades desfilaram em alguns carnavais falando sobre a campanha abolicionista, a necessidade de mobilização pela abolição da escravatura. Então esse tema político estava presente ali. É o carnaval diretamente vinculado com aquela realidade. Na história das escolas de samba, as escolas de samba surgem entre o final da década de 1920 e a década de 1930. Elas sempre foram instituições que tentaram dialogar com o Estado. Isso fica muito evidente, por exemplo, com a Era Vargas. No Estado Novo, que foi a ditadura do Getúlio Vargas de 37 a 45, e é um tema que aparece com frequência, havia um discurso de exaltação a valores nacionais visando construir uma certa identidade brasileira. E as escolas de samba nascem objetivamente relacionadas com a questão política. Então, elas nascem no Estado Novo, né? Elas nascem com Getúlio Vargas, elas nascem quando nasce o Estado Novo e elas vão se modificando, elas existem na ditadura. O Brasil vivia os anos de chumbo na política, com repressão, né, as denúncias de torturas e etc. E na economia, os anos do milagre. E o milagre era baseado também em muita propaganda do Brasil grande. Pra frente, Brasil, ninguém segura esse país, esse é um país que vai pra frente, Brasil ame-o ou deixe-o. De certa forma, as escolas de samba embarcaram nessa onda. Inclusive fazendo enredos com temáticas nacionais. Porque as escolas de samba no período militar também vivem aquela tensão. Sobretudo entre 68 e 73, 74, que é o período do milagre brasileiro. Você tem escolas de samba, por exemplo, como a Beija-Flor, que desfila com enredo. Enfim chegou a hora, né? Um sambinha que dizia, enfim chegou a hora da passarela conhecer a ideia do artista, imaginando o que vai acontecer. Brasil no ano 2000, quem viver verá essa terra diferente. A ordem e o progresso levam o Brasil para frente.
A ordem e o progresso levam o Brasil para frente. Positivismo. É evidente. E, ao mesmo tempo, o positivismo da ordem e do progresso e o para frente Brasil do slogan da ditadura militar, do milagre econômico. Então você teve escolas de samba que fizeram isso. Por outro lado, algumas escolas de samba que ousaram enredos mais politizados. O Império Serrano fez um enredo chamado Heróis da Liberdade, e esse carnaval foi um pouco depois do lançamento do AI-5. O AI-5, que foi o conjunto de leis mais pesado da ditadura, foi em 13 de dezembro de 68. Carnaval de 69 e o Império canta Heróis da Liberdade. Um verso do samba é a revolução, em sua legítima razão, teve que ser substituído por evolução. Porque revolução não podia, não cabia ali. Então as escolas de samba vivenciaram também esse momento da ditadura militar entre a apologia do milagre brasileiro, do Brasil grande, do pra frente Brasil, e ao mesmo tempo algumas críticas na medida do possível, porque a censura era muito forte, ao processo de afunilamento do regime que estava acontecendo. Em 1976, ou 1975, e desfila em 76. E naquela época, o Anísio, né, que é o eterno patrono da Beija-Flor, chama o Joãozinho 30, ele é contratado. E ele já tinha ganho 2 carnavais no Salgueiro, ele era um carnavalesco principiante, e ele vai. O que eram os enredos da Beija-Flor? Eram enredos apologéticos à ditadura militar, nós estamos no meio da ditadura militar. Então era a época em que você fazia enredos sobre as grandes efemérides históricas, os fatos célebres da história do Brasil, personagens famosos, sempre numa perspectiva de uma história oficial. E o Joãozinho faz um contrato, entre outras coisas, ele bota no contrato que ele vai escrever o enredo dele. Eu tenho a liberdade de escolher o enredo. Agora, sempre foi um momento que agudizou tensões, expectativas. Costumo até falar que é uma festa em que você exerce uma certa cidadania não formal. Porque é uma maneira de você interagir com a sua realidade, interagir, enfim, com o lugar que você vive, com as pessoas, com as questões políticas, social, né? O espaço social, reconfiguração do território, disputa pelo território. Ele fez um carnaval totalmente crítico, isso em 1989, por exemplo, totalmente crítico. O enredo, a sinopse dele, ele tem no meio da sinopse uma coisa que ele diz assim, quase literalmente assim: o Brasil é um grande coração, mas esse coração invertido, virado de cabeça para baixo, se torna uma grande bunda, de onde saem os dejetos. E aí depois na sinopse ele vai botar lá na frente: temos que limpar esses dejetos com a grande bacia hidrográfica do Uruguai, do Paraguai, do Paraná, que o Brasil possui. Isso é político, totalmente político. Bom, ao mesmo tempo, você tem o interesse do mercado no carnaval de rua. O carnaval de rua hoje é patrocinado por grandes marcas, você tem marca de cerveja que patrocina os grandes blocos de rua. Então o mercado também é um agente que tenta disciplinar esse carnaval de rua. Então esse carnaval de rua vive essa tensão entre o controle social estabelecido pela ordem pública e, ao mesmo tempo, a tentativa de cooptação pelo mercado, porque é uma questão muito frequente hoje nos debates em ciências humanas, é realmente a questão da mercantilização da cidade, as relações estabelecidas pela lógica do mercado. E isso atinge o carnaval, exatamente porque o carnaval ele não está desconectado dos contextos sociais. Da realidade. Não está desconectado, pelo contrário, ele dialoga com a realidade o tempo inteiro. Então o carnaval continua sendo um carnaval disputado. Os nomes dos carros alegóricos. O Cristo Mendigo, que abria, depois vinha o convite, carro convite, que era um convite ao povo da rua, mendigos, loucos, prostitutas, venham brincar conosco esse grande balmasquê, alguma coisa assim. Lixo da imprensa, lixo da igreja, lixo da política. Esses eram os carros alegóricos. Bom, este ano quem ganhou o carnaval foi a Imperatriz, que tem um samba muito bonito, inclusive, Liberdade, Liberdade, abre as asas sobre nós. Mas se você vê um enredo, é um enredo ufanista, tá? As escolas de samba sempre procuraram estabelecer esse diálogo com o turismo, com o mercado, com o carnaval. Hoje o que acontece? Na década de 90, essas escolas de samba ganharam muito dinheiro com enredos patrocinados. Então havia patrocínio de cidade, havia patrocínio de marca, de país, havia patrocínio de país, os mais bizarros. A Coreia do Sul chegou a patrocinar enredo.
Mas a crise, sobretudo pós-2008, que se aprofunda e não sei o que e tal, faz com que esses patrocínios eles comecem a sumir. Se de um lado as escolas de samba vivem essa crise, por outro lado, isso sugere soluções mais criativas. Em 2018, a gente teve 2 grandes desfiles, né? No Rio de Janeiro, Paraíso do Tuiuti e Beija-Flor de Nilópolis. No desfile da Tuiuti, o famoso vampirão, o vampiro neoliberalista, ele foi sucesso no mundo inteiro e criou questões políticas. Não se valorizava na sociedade tão fortemente enredos políticos como foram valorizados estes, né? Eles tentam muitas vezes colocar as escolas de samba num papel de centralidade no debate nacional sobre a questão da política, sobre a questão da história, sobre a questão da participação popular. Mas as escolas de samba vivem todas as contradições que o Brasil está vivendo atualmente. O mercado, a ordem pública, a conexão com as suas comunidades, tudo isso está em jogo no atual momento do Carnaval. É basicamente isso. Bom, para fechar, o que a gente tem visto é que o Carnaval está perdendo recurso, está perdendo rua. Em Florianópolis é muito interessante. Quem veio no centro da cidade o ano passado viu a praça toda cercada de tapume, foi revistado pela polícia, tudo cercado. Eu passei, tem que levantar e as pessoas te... Enfim, uma coisa que é muito estranho, está muito difícil de fazer Carnaval. Eu acho, aí vou dar minha interpretação, justamente essa força e essa energia política que tem o povo na rua está incomodando demais. O Carnaval também, ele às vezes ele como é que eu vou dizer, como foi da ideia dos carros de ideia e crítica lá no século XIX, ele continua fazendo isso. Ele continua sendo também um veículo, como uma força política.